Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos falar de um assunto sobre escatologia, acerca dos fins dos tempos, guerra, fome, peste, terremoto, né? E gostaria que os amados irmãos meditassem na sua Bíblia Sagrada e corrigisse, tá certo? As Sagradas Escrituras, né? Vamos falar um pouco, viu? Sobre falsos messias, né? Que se conta no livro de Apocalipse, o capítulo de número 2, fala sobre os falsos messias. Mateus, capítulo de número 5 e o versículo 11, fala também acerca dos falsos messias. Marcos, capítulo de número 6, fala acerca dos falsos messias. Lucas, capítulo de número 21 e o versos 8, fala acerca dos falsos messias. Amém? Primeiro tópico que a gente falou foi falsos messias. Apocalipse, capítulo de número 6 e o versos 2. Os irmãos podem meditar, que os irmãos vão ver que é falsos messias e falsos profetas. Mateus, capítulo de número 24, versos 5 e o versos 11, para a meditação da igreja. Marcos, capítulo de número 13 e o versos 6, meditação. Assunto escatológico que precisamos estudar as Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo de número 21 e o versos 8. Tá certo? Falamos sobre falsos messias e falsos profetas. Vamos falar agora sobre guerra, né? Guerra, fome, peste, terremoto, essas coisas, né? Os irmãos sabem, assunto escatológico é isso, não é? Assunto escatológico é isso. Apocalipse, capítulo de número 6, o versos 2 e o versos 4. Também vamos lá para Mateus, capítulo de número 24, o versos 6 e o verso 7. Estamos falando de guerra. Marcos, capítulo de número 13, o verso 7. Guerra que irá de acontecer sobre todo o planeta, certo? Lucas, capítulo de número 21 e o versos 9. Tá certo? Falamos sobre guerra, falamos sobre falsos messias, falsos profetas, guerra. E vamos falar agora sobre discórdias internacionais. Ou seja, o país fulano não entende com o país ciclano, o Brasil não se entende com a Arábia Saudita não se entende com Israel não se entende com o Afeganistão e assim sucessivamente. Discórdia internacionais, né? Apocalipse, capítulo de número 6 e o versos de número 3 e 4. Discórdias internacionais. Mateus, capítulo de número 24 e o verso 7. Marcos, capítulo de número 16 e o versos 8. Lucas, capítulo 21 e o versos 10. Discórdia internacional. Falamos. Vamos falar agora sobre fome. Fome. Vamos falar sobre fome. Apocalipse, capítulo de número 6, do verso 5 e 8. Fome sobre toda a terra. Mas já existem países que os irmãos já conhecem, já sabem, a África e outros países que já está tendo já fome sobre todo o país, né? Então existem alguns que são lançados na mídia e nós sabemos, né? Mateus, capítulo de número 24 e o verso 7. Fome sobre toda a terra. Marcos, capítulo de número 13 e o versos 8. Lucas, capítulo 21 e o versos 11. Fome sobre toda a terra, certo? Pragas, não é? Pragas também sobre toda a terra. Vai ter que acontecer a escatologia, os fins dos tempos, né? Apocalipse, capítulo de número 6 e o versos 8. Pragas, né? Marcos, capítulo de número 13 e o versos 11. Falamos de quê? De pragas. Perseguição nas igrejas. Os irmãos sabem que tem que haver as perseguições nas igrejas,
Na verdade, já está tendo, os irmãos já sabem que já está tendo perseguição. Né? Você não pode mais pregar sobre feitiçaria, você não pode mais pregar sobre homem com homem, mulher com mulher, então perseguição já é em geral. Né? Casamento de pessoas do mesmo sexo, isso daí é contra a Bíblia e os irmãos já sabem, né? Então estamos falando de perseguição, irmãos. Apocalipse capítulo de número 6, do versos 9 ao 11. Mateus capítulo 24, versos 9, perseguição. Marcos capítulo de número 13, do versos 9 ao 13. Lucas capítulo 21, do 12 ao 17. Falamos sobre perseguição. Irmãos, examine as Sagradas Escrituras. Viu? Amém? Vamos falar sobre terremoto, irmãos. Os irmãos sabem que em alguns países, em algumas localidades já aconteceram terremotos, certo? Examine, meu irmão, as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo de número 6 e o versos 12, terremoto. Mateus capítulo de número 24 e o versos 7. Marcos capítulo de número 13 e o versos 8. Lucas capítulo 21 e o versos 11. Falamos sobre o que? Terremoto. Vamos falar agora, para encerrar o assunto de escartologia, sobre fenômeno cósmico, estrelas, né? Cósmicos e, né, os irmãos. Né? Então a gente pode encontrar em Apocalipse capítulo de número 6, do versos 12 ao 14, fenômenos cósmicos, tá certo? E também a gente pode encontrar em Lucas capítulo 21 e o versos 11. Espero que os irmãos estudem as Sagradas Escrituras, estudem a Bíblia capítulo por capítulo e versículo por versículo, para que possamos nos edificar o assunto escatológico que fala-se acerca dos fins dos tempos. Amém? Da vinda de Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém?